Boa tarde. Rapidinho, eu não tô conseguindo te ouvir. Acho que agora eu vou conseguir. Olá, boa tarde. Consegue me ouvir tudo certinho? Ih, peraí, alguma coisa tá acontecendo. Alô? Acho que agora vai. Aí. Oi, Aí, deu certo, deu certo. Boa. E aí, como é que tudo você bem? tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Graças a Deus. E você, como é que tá? Como é que tá aí sendo a experiência? Trabalhando com a doutora Fabiana? Como é que estão as coisas? Pronto, eu já trabalho nessa área das agendas online, né? Já tem um Sim. bom tempo. Ah, que Então, bom, assim, que a bom. doutora Fabiana foi uma indicação de outra parceria minha e tá dando certo, e vai dar certo. Com certeza, que bom, que bom. Eu acho que até a Fabiana já entrou na nossa ligação. Ela não tá aparecendo Eu aqui acho pra que ela mim. entrou e saiu, né? Hum, pode ser, pode ter sido. Essa reunião, como você se chama? Só pra eu entender. Meu no- Pronto, meu nome é Aline. Aline, ah, perfeito. Ah, Isso. Aline, eu mandei uma mensagem pra você nesse instante, não foi? Foi Ah, isso. já salvei o seu contato com a Aline. Eu me chamo Rafael, eu faço parte da equipe de marketing da doutora Fabiana. A gente já trabalha junto há um tempo e ela fez algumas mudanças recentemente que é justamente a questão do consultório e tudo mais. Aí ela combinou comigo para que a gente pudesse fazer uma ligação para te explicar como é que funciona mais esse ponto do atendimento, porque acaba sendo muito importante, porque no final das contas, é, o paciente que vem dos anúncios, ele acaba tendo um perfil diferente daquele que vem de indicação. Não sei se você já percebeu essa diferença, mas, por exemplo, quando um paciente ele entra em contato e alguém indicou a doutora Fabiana para ele, um amigo, um parente, alguma pessoa muito próxima dele, aí quando faz a indicação da doutora Fabiana e ele entra em contato por esse motivo, é muito mais fácil agendar com esse paciente. Ele já comprou a ideia, sabe que a doutora Fabiana é muito boa e também é uma indicação de um amigo que ele confia. Então ele já chega no atendimento ali já querendo agendar. Mas tem agora o perfil do paciente que vem dos anúncios, ele já muda um pouco. Oi, doutora. Boa tarde, doutora. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo E aí, tudo ótimo. bom, pessoal? Como é que tá sendo essa semana, doutora? Tá, hoje faz exatamente um ano que eu botei os pés nesta cidade, meu povo. Nossa, Um ano. Um ano. que legal, que legal, que legal, doutora. Essa reunião eu estou conversando com a Aline para explicar sobre Sim, esse ponto sim, sim. do atendimento e eu estava explicando sobre essa Tá. questão da diferença do perfil dos contatos, né? Quando a gente trabalha com o perfil Sim, ali o perfil do paciente que vem dos anúncios é um pouco diferente daquele que vem de indicação. Que geralmente quando uma pessoa que indica você sim, para ela, geralmente alguém que é próximo, um parente, um amigo, ela já confia muito mais no seu trabalho, então ela já vem pronta para agendar uma consulta com você. Agora, quando envolve, pessoal, eu tô aqui em casa, viu? Eu tô de home office, então meu pai acabou de passar aqui. não, tranquilo. Não, eu tô no trabalho, trabalhando, vamos lá. Então tranquilo, tranquilo. Então, agora, o perfil dos pacientes que vêm dos anúncios do Google Ads, ele já exige um trabalho maior, uma qualificação maior na parte do atendimento. Então, você conversar um pouco mais com ele, porque normalmente ele acabou conhecendo a doutora através daquele anúncio. É a primeira vez que ele acessou o site, é a primeira vez que ele acaba tendo esse contato com a doutora. Então, é bem possível que esse paciente tenha mais objeções para agendar. Objeções, no caso, seria ali os motivos que poderiam impedir dele dar esse passo, em comparação com aquele paciente que veio de uma indicação. Quem vem de indicação geralmente sabe que já tem boas Sim. referências, né? E agora, Uhum. alguém que vem dos anúncios, é necessário aquele trabalho maior, uma comunicação mais estruturada para a gente conseguir conduzir ele para o agendamento. Então, existe essa pequena diferença, mas não é algo tão complicado, não. É algo que a gente consegue trabalhar e é possível a gente ter ótimo resultado, a gente sabendo conduzir esses contatos, né, que vem dos anúncios. Então, Sim. tem um material aqui que eu vou compartilhar, também Tá. vou compartilhar aqui a tela, e aí no final da reunião também eu vou estar enviando para você, Aline, para você também poder, sabe, reforçar ainda mais, você poder analisar tudo certinho. Eu entendo que você hoje já é uma pessoa bem experiente na área, como você falou,
já trabalhou com agendamentos e começou recentemente com a doutora Fabiana, mas você já tem uma bagagem. E eu acredito que essa reunião talvez vai te ajudar a você ter uma visão assim melhor, aumentar ainda mais a bagagem que você tem, o repertório que você tem, para se tornar ainda uma profissional ainda melhor, sabe? Evoluir ainda mais. Então, Sim, sim. vou apresentar aqui a, o, a apresentaçãozinha. Deixa eu ver aqui. Conseguem ver a minha tela, vocês? Tudo certinho? Sim, sim. Perfeito. Então, é um guia de atendimento de alta conversão. Basicamente, o contato quando o contato de Ads for enviar uma mensagem para o atendimento, geralmente sempre vai ter aquela mensagem padrão, que já está incluso no site. Então, vim pelo site, gostaria de saber mais informações, algo semelhante a isso. Então, aí a primeira etapa seria basicamente uma apresentação que você faz ali para o paciente, que eu acredito que você é algo mais simples assim que tem no atendimento, que é você se apresentar, falar sobre o seu nome, e isso você pode já deixar pré-configurado no WhatsApp, tem uma mensagem padrão lá, que assim que o paciente envia uma mensagem, automaticamente ele já recebe uma resposta. Então dá para você utilizar desse mecanismo que o WhatsApp ele oferece para já atender rapidamente o paciente que enviou a mensagem. E essa questão de resposta... A gente fez até. Já fizeram? Isso. Sim. Ah, então ótimo, ótimo. Porque tem uma característica também dos pacientes que vêm dos anúncios que ele é um pouco exigente nessa questão de tempo de resposta. Se a gente demorar bastante de responder, é bem possível que ele se esfrie. Então, aquele interesse inicial que motivou ele a entrar em contato, pode ser que daqui 3 horas, 4 horas, 5 horas, ele já mude de ideia. Então, ele já não esteja tão propenso assim para agendar uma consulta com a doutora. Ou ele também pode procurar outros médicos que possam atender ele com muito mais rapidez, que acontece normalmente. Como também tem outros concorrentes no Google e a gente compete com eles, para você entender a linha. Quando a gente faz um anúncio ali no Google, a gente está anunciando ali na rede de pesquisa, que é quando alguém faz uma pesquisa, ortopedista, doutora Fabiana Freitas, ortopedista, e então aparece o anúncio dela no primeiro lugar, no topo. E aparece também os anúncios de outros concorrentes também, que são ortopedistas. Então é bem possível que ele entre em contato com a doutora Fabiana, mas também ele entre em contato com outros médicos. Então é bem importante essa questão aí da velocidade do atendimento. Até aqui vocês estão conseguindo compreender bem, tá simples. Sim. Eu tô falando muito rápido, qualquer coisa eu posso falar devagar também. Não, Rafael, porque assim, ó, é tão rotineiro o que acontece realmente, como você falou. E essa política da priorizar o paciente, eu já trago desde quando eu comecei na área do atendimento. Que legal. Eu tenho a mesma visão que a sua. Porque se o paciente ele dispara várias mensagens, certo? Como tem vários pacientes que relatam para mim, Aline, eu estou há 3 dias esperando uma resposta de especialista tal. Entendeu? Sim. E em uma visita que eu fiz com a doutora Fabiana em um local, a secretária do local relatou a mesma coisa, que várias pessoas reclamavam do atendimento anterior. Então, assim, nós aqui somos uma equipe, somos em 4. Que legal. Certo? Então, a gente dá prioridade para isso. Tanto que eu não trabalho só com agendamento, eu trabalho com agendamentos de cirurgias e também com cadastrando cirurgia. Só que o cadastro de cirurgia é coisas que a gente faz no final de cada consultório. Vamos supor, a doutora Fabiana vai operar, ela solicitou 5 cirurgias. Essas 5 cirurgias, eu não vou pegar as 5 cirurgias e agendar durante o período de agendamentos de consulta. Tem um período de agendar todos os pacientes, entendeu? Então, assim, tem uma logística muito boa que a gente pega, que a gente prioriza, no máximo, até 10 minutos para a resposta com o paciente. Que legal. Entendeu? Mais do que isso, não. Até porque a gente deixa mensagens prontas como se fosse mensagens pessoais. Como se você estivesse falando comigo por telefone. Entendeu? Eu preciso marcar
Vamos supor, chega para a doutora, olá, gostaria de saber como funciona a consulta com a doutora Fabiana. Aí vai a mensagem de saudação, me apresentando quem eu sou, pedindo os dados do paciente, se já é paciente primeira vez, ou é paciente de retorno, como conheceu ela, de onde eles viram ela, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, assim, vai muita coisa, muito padrão logo para ela. Entendi. Perfeito. Perfeito. Tem uma etapa importante também, como você falou que pega os dados do paciente, geralmente quais são ali as perguntas padrões que você faz ali para o paciente, logo no início, só para eu poder entender melhor? Mas no ato que você já se fala comigo ou no ato já do agendamento, que existe duas maneiras. É no momento que o paciente já manda a mensagem, logo no início, sem ser na parte do agendamento. A gente pede que deixe suas queixas perfeito. se chama. Perfeito. Entendeu? Porque como a especialidade da doutora hoje, o foco é tornozelo e pé, então a gente prioriza. Se o paciente vir lá, respondeu a mensagem dizendo minha queixa na coluna lombar. Entendeu? Aí não faz sentido, sim. Não é o foco da doutora o atendimento do paciente lombar. Sim. Entendeu? Então já vai as queixas em relação a qual é a queixa do paciente. Perfeito. Essa parte da queixa, quando você pergunta, já entra aqui na segunda etapa, que é justamente entender a dor do paciente. Porque quando você faz esse tipo de pergunta, você cria aquela conexão, né, com o paciente. Porque é interessante que ele se sinta acolhido, tem essa sensação de que a gente se porta com ele. Porque, às vezes, o paciente, ele está tão calejado de atendimentos de médicos que nem olha para ele, que não faz aquele bom atendimento, apenas trata ele como se fosse apenas mais um paciente, como se fosse um número e não como uma pessoa, que ele fica um pouco receoso. Então, quando ele vê que alguém está se portando com ele e se interessa, ajuda muito nessa questão de ele motivar ele a agendar uma consulta. Então, você perguntar ali sobre as dores, compreender o que motivou ele a entrar em contato com a doutora Fabiana, vai te dar muita clareza sobre como você trabalhar ele ali na conversa. Então, se você entende que ele sofreu uma lesão por causa que ele estava correndo, e aí o tornozelo dele deu um negócio lá estranho, aí você já vai conduzir de uma forma que ressalte ali, por exemplo, a experiência, a autoridade que a doutora Fabiana tem em tratamentos ali no tornozelo e que vai poder ajudar ele. Aí dentro de uma consulta, aí explicaria ali como é que funcionaria a consulta, né? Por exemplo, entender as queixas, tal, como é que seria a experiência, até você depois chegar na parte dos valores. Então, geralmente é sempre uma estrutura onde você vai sempre buscar compreender mais o paciente, é uma conversa onde ele está sempre no centro e não, por exemplo, vou citar aqui um cenário que eu vejo isso muito acontecer, que é assim que o paciente entra em contato, às vezes ele pergunta sobre os valores, e aí o atendimento já apresenta os valores no início da conversa. Claro que existem casos e casos. Tem pacientes que vai ter um nível ali de consciência maior, às vezes já pesquisou muito sobre um tratamento específico que a doutora Fabiana faz, e ele não vai precisar, por exemplo, você não vai precisar conversar muito com ele para gerar aquela consciência de que é importante ele agendar essa consulta. Ele vai querer algo rápido, direto. Então, você consegue ali passar os valores e vai ficar tudo bem. Só que vai ter outros casos que o paciente ele não tem esse nível de consciência tão alto. Então, você apresentar os valores no início ali da conversa de forma precoce pode atrapalhar a conversão, porque você está entregando o que ele precisa, aí ele vai olhar aquele preço e ele só vai comparar preço com preço. Ele não vai entender o real valor do atendimento da doutora Fabiana. Ele vai ver aquele valor de, por exemplo, R$600. E aí ele só vai considerar esse preço, mas ele não vai entender o motivo do valor ser R$600. Não vai ter algo para ele justificar na mente dele. A doutora Fabiana cobra R$600, mas ela oferece essa experiência, ela tem esses anos de carreira, então ela é alguém que vai me ajudar, é alguém que vai resolver o meu problema. Então não é só simplesmente R$600, é alguém que eu vou estar ali investindo em uma consulta para poder resolver o meu problema, para eu ter mais qualidade de vida. Então, por isso que quando você, algumas pessoas passam ali de forma precoce, né, o valor, acaba que acontecendo isso. Então, tem que avaliar casos e casos. Então, quando você faz essas perguntas iniciais, você já consegue compreender.
por exemplo, um paciente que já fala exatamente ali qual é a dor específica, às vezes ele menciona que já fez exames e tudo mais, você já consegue notar isso. Então, opa, esse paciente aqui já está muito mais avançado, então eu consigo ser direto aqui com ele, sem precisar meio que enrolar muito e o paciente achar que você está enrolando. Aí ele vai deixar de responder também. Não sei se já aconteceu isso com você. Foi feito também a parte de que, como a doutora não atende Unimed, pronto, a doutora não atende Unimed, então quando eu mando a mensagem de saudação, né, que vai automaticamente, e ele me passa as informações, eu dou o bom dia e pergunto, informo que a doutora atende convênios e particular. Então, se ele diz, que legal. é um convênio Unimed, então eu informo que, infelizmente, ela não é cooperada e temos um textinho montado onde tem o valor da consulta, o que é que ele tem dentro da consulta com a doutora Fabiana e os links dos perfis dela, tanto Instagram como site. Entendi. É um PDF? PDF, né, que você manda? Não. Tá. É uma mensagem mesmo de texto que vai com os links para o paciente lá clicar, conhecer o site dela, o Instagram dela, entendeu? Aí já vai dentro desse texto esses linkzinhos. Porque às vezes o paciente diz assim, mas eu não conheço nada dela. Aí já tá lá, já vai lá, dá uma curiadazinha lá no site, volta e diz, eu quero agendar. Ontem aconteceu isso, uma paciente procurou por ela, era Unimed, e a gente conversando, ela falando que já tinha passado por outros especialistas, e quando eu mandei o texto, ela, Aline, só 1 minuto. Aline, eu gostei, agenda, pronto, já foi agendado. Entendi. Mas o povo é assim, o povo é curioso, eu falei isso pro pessoal aí. O povo é curioso. E isso, Aline, é tão bom você enviar ali o site e o Instagram, porque eu tava conversando com o médico que eu gerencio as campanhas dele, eu gerencio o marketing dele, e ele tava me contando sobre o Instagram. E eu observei uma coisa, a maioria dos pacientes que decidem fazer cirurgia com ele são os pacientes investigaram assim o Instagram e as redes sociais desse médico. E o Instagram do médico influenciou na decisão do paciente de realizar a cirurgia com ele. Então, mas o Instagram influenciou por quê? Porque ele produz muito conteúdo. Ele começou há pouco tempo, aliás, inclusive, ele começou a produzir conteúdo e aí o Instagram dele está crescendo bastante. Ele começou o Instagram do zero e hoje já está com quase 700 seguidores. E aí os conteúdos que ele posta ali abordando as dores do paciente, as dúvidas, mostrando um pouco da jornada dele como médico, como é a rotina dele. E isso agregou muito numa forma assim de ajudar no marketing que a gente está fazendo, de atrair os pacientes, porque aumentou as conversões também. Então, quanto mais o paciente conhece a doutora, mais conexão, proximidade ele consegue ter e também ajudar e facilitar na hora de ele querer agendar uma consulta ou até mesmo fazer uma cirurgia com a doutora. Então, isso é muito importante. Muito, muito importante mesmo. E aí, já entra na etapa que você falou que geralmente já explica sobre a consulta, né? Então, pelo que eu observo, você segue a maioria dos princípios que a gente geralmente sugere, né? Implementar no atendimento. Então, muitas das coisas aqui que eu estou falando, basicamente só está servindo como reforço, porque eu entendo que você já compreende muito bem essa parte e você já segue o processo ali que realmente a gente indica, porque pela experiência que a gente tem, é interessante a gente ter uma estrutura ali de atendimento para ser seguido, porque a gente também não fica sem um norte. A gente acaba tendo uma clareza sobre o que fazer em cada etapa e como conduzir ali de forma eficaz, né? O paciente é que nem fazer uma palestra. É muito difícil você entregar ali um conteúdo, uma palestra, se você não tiver uma estrutura. Da mesma forma, na hora de agendar. E aí é basicamente essa ideia, né? De ter essas etapas e essas estruturas. Tem aqui a etapa 4, que é justamente ali apresentar as informações da consulta. E aqui tem a etapa que é para confirmar o endereço, quando a consulta é presencial, né? Então, você explica sobre o endereço e tudo mais. Eu não sei como é que, quando chega nessa, por exemplo, quando o paciente agenda, se geralmente você já costuma fazer esse processo.
Como é que funciona isso? Pronto. Quando eu finalizo o agendamento do paciente, que ele me mandou os dados, eu vou mando a resposta para ele, que é agendamento realizado com sucesso, coloco a data, horário e mando a localização de onde é a consulta. Perfeito. Eu mando o endereço e coloco também o mapazinho para, se caso às vezes usa o Waze, usa alguma coisa, o Google Maps, clica em cima e já vai. Perfeito, Aline. Então... Eu gosto de facilitar para o paciente. Isso é bom. Entendeu? Isso é bom. Se for para facilitar, eu gosto de facilitar. Isso é bom. Porque você não dá muita... Você não deixa, por exemplo... Quanto mais fácil, isso também se aplica ao site. Quanto mais etapas tiver e o paciente precisar se esforçar para fazer isso, sem que isso seja fácil, ele pode desistir de querer entrar em contato. Então, a gente busca deixar ali as informações mais importantes destacadas no site, principalmente na página inicial, e ter poucas etapas. A gente não adiciona um formulário para o paciente colocar nome, número de telefone, é simplesmente um botão para entrar em contato. Então, ele já vai direto para o WhatsApp. Então, quanto mais etapas e o paciente precisa pensar e se esforçar muito, mais difícil fica para ele tomar a decisão, né, de continuar. Então, quanto mais fácil for ali as informações, é simples para o paciente. Não, e Rafael, uma coisa é certa. Eu costumo dizer, eu não, né? Várias pessoas costumam comentar sobre isso, sobre a preguiça de ler. Não todo mundo que quer abrir um PDF, que quer ler ali aquela coisa bonitinha, entendeu? Então, eu gosto muito da praticidade, de mandar coisas práticas, entendeu? É tanto assim, vamos supor, se a doutora fez uma campanha, fez lá um post falando de alguma coisa, eu vou pegar aquilo ali, vou mandar para o paciente que agendou recentemente com ela, para ela olhar, coloco o link lá onde está aquele anúncio, porque se eu for montar um PDF e mandar, eles não vão abrir, são preguiçosos. Ou senão, eles já vão na etapa do preço, que tá lá embaixo. Entendeu? Então, assim, eu procuro reduzir a quantidade de informações, Perfeito. Porque fica cansativo também. Eu me coloco como paciente. Que legal. Isso já gera até empatia, né? Então é exatamente isso. Tem outra pergunta que eu quero fazer, porque sobre esse processo de atendimento, basicamente a gente já finalizou. Aí outra etapa que eu quero saber mais com você é sobre aquele caso em que o paciente ele deixa de responder as suas mensagens, porque isso acontece até com uma certa frequência. Então, hoje vocês têm um processo assim de fazer um retorno, mandar uma mensagem novamente para o paciente. Como é que funciona isso? Sim, só que aí vamos supor, uma vez na semana, a gente coloca aquele paciente ali para verificar, poxa, ele não me respondeu. Ou então, vamos supor, o paciente veio, queria marcar uma consulta, mas, não, eu vou pensar. Então, na semana seguinte, a gente manda uma mensagenzinha perguntando se podemos ajudar, ficou alguma dúvida, entendeu? Então, assim, sempre a gente vai bolando algo novo para não transparecer que o médico está muito desesperado pelo aquele agendamento. Sim. Também tem isso. Mas algo que tem assim, ficou alguma dúvida, eu posso lhe ajudar, como é que o senhor está, entendeu? Melhorou das suas dores, porque vem todo um histórico de conversa até ele querer saber do preço e não querer agendar. Entendeu? A gente vai procurar saber como é que ele está, se ele melhorou, se ele conseguiu algum agendamento, entendeu? Se tem interesse de dar seguimento. Então, assim, vem uma logística final, não vem uma prática, não é algo que eu tenha pronto, é algo que eu tenho que entender o seu perfil de paciente, Rafael. Entendi, perfeito. É exatamente isso. Então, essa parte de também retornar nas mensagens já é algo que você já implementa também. Isso é importante porque é muito normal, às vezes devido à rotina, as pessoas deixarem de responder as mensagens. Então, no caso do paciente dizer que vai pensar, você pode até deixar essa janela um pouco maior, né, para poder retornar na mensagem. Mas, por exemplo, você estava conversando e aí ele deixou de responder, no mesmo dia, depois de algumas horas, já é possível mandar uma mensagem, só para conferir se
digamos, ele deixou de responder no momento que você explicou sobre a consulta. E aí você manda uma mensagem só para verificar se ele conseguiu ver certinho sobre a consulta, se ficou alguma dúvida e que você está à disposição, sabe? No dia seguinte também, dá para fazer durante um período de uma semana, 3 vezes, né? No máximo ali 3 vezes, de você entrar em contato ali com o paciente. Ou pode ser também uma vez por semana. Digamos assim, uma vez por semana, no caso, o paciente deixou de responder, na próxima semana você manda uma mensagem para ele também. Então, se ele também não responder, é possível você entrar em contato com ele, e isso você fazendo 3 vezes. 3 vezes no máximo, assim, para não se tornar meio que o paciente não se sentir pressionado com aquelas mensagens que você fica mandando para ele, porque ele visualiza, não responde, então meio que, sabe, acaba sendo uma experiência não tão boa para ele. É mais sobre esse ponto. Então, o processo de atendimento, deixa eu tirar aqui a apresentação. Então, o processo de atendimento, ele é simples, ele tem essa abordagem, né, de você... O primordial que eu considero é a conexão. Por exemplo, você entender mais sobre a queixa ali do paciente, porque isso dá a sensação para ele de que você se importa com ele, que você se interessa. Então, essa parte é o que influencia totalmente assim, na hora de ele querer agendar. A doutora, ela pode ser a melhor médica do mundo, mas se o paciente ele não se conectar nessa parte do atendimento, e principalmente se ele não visualizou muitos conteúdos antes de entrar em contato, para ele ter aquele conhecimento prévio sobre a doutora, é bem possível que ele não agende, porque essa parte da conexão e ter essa proximidade, sentir próximo, é algo fundamental em todas as áreas, não só da parte do marketing médico. Mas se você for comprar algum produto na loja, você dificilmente vai comprar se você não se conectou com o vendedor. Às vezes ele teve uma abordagem ali que você se sentiu desconfortável. E somente nisso, você já meio que já fica com o pé atrás. Isso já te impede de você dar o próximo passo, de querer comprar. Entendeu? Sim. Sobre essa parte, assim, alguma dúvida, assim, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Nessa parte do atendimento, não. Da minha parte, não, você é doutora. Vai lá. Não, tudo bem. Eu acho que está bem claro, porque a Aline já traz a experiência dela que ela já tinha, a gente já traz o que a gente tem montado. Eu acho que agora a gente unir o que cada um acha que a gente pode melhorar para poder a gente otimizar o melhor possível, né? Porque agora a gente tem um lugar só nosso, um contato só nosso, um canal de campanha só nosso, que já está relativamente amadurecido aí nesse 1 ano, né? Sim. E aí eu acho que inclusive no mês de março a gente teve um excelente resultado. Exato. Foi basicamente o recorde de todos os outros meses de campanha que a gente fez. Exato. Eu fiquei, nossa, os custos também... Foi muito. Você conseguiu, assim, metrificar os agendas? Não, né? De março para trás, esqueça, porque Entendi. Era uma central, eu não tinha contato, entendeu? Agora a gente vai realmente aproveitar esse boom aí e agora a gente vai conseguir contabilizar com a ajuda aí da Aline, a gente vai conseguir registrar esses números, né? Pronto. Uma coisa, Rafael, existe alguma planilha que queira que fique alimentando... eu não digo diariamente, mas sempre no final da semana eu consigo colocar todos os pacientes que procurou, que converteu ou não respondeu, ou não era o perfil, entendeu? Existe alguma planilha dessa que tem o link que queira me compartilhar comigo? Sim. Geralmente a nossa equipe... a gente sempre compartilha uma planilha para que o pessoal responsável pelo atendimento ele possa ali colocar as informações ali do paciente, né? Se agendou, se não agendou, quais foram as objeções, o motivo que o paciente deixou de responder. Geralmente o pessoal do atendimento sempre acaba detalhando nessa planilha. É algo que eu vou compartilhar para vocês ainda hoje. Então, no nosso grupo de marketing, como eu consegui te adicionar, Aline, aí você já vai conseguir acompanhar bastante.
O preenchimento não precisa ser diário, pode ficar tranquila. Você pode escolher se ajustar assim de acordo de uma forma que seja tranquila para você. Eu não sei se hoje você é só responsável pelo atendimento ou tem outras funções, mas dá para você se organizar, por exemplo, no final de ali toda sexta-feira, de cada semana, né? Ou se não, no final do mês. Só para a gente ter ali um parâmetro e avaliar como é que tá os contatos, perfil de que tá chegando para você. Mas de preferência, se você conseguir colocar esses detalhes toda semana, já vai conseguir ajudar muito a nossa equipe, poder analisar e poder também otimizar ali as campanhas, para poder entender quais pacientes ali, né, o perfil que chegaram através da campanha ali para você. Se foi bom, se foi interessante, se está alinhado, porque isso também ajuda no nosso resultado, né? Como um todo. E me passa também, Rafael, qual a mensagem que eu vou identificar que o paciente vem do site e o paciente vem do Instagram, tá? O Instagram... Existem fases diferentes, né? Existe que o paciente veio através do site, então tem uma mensagem padrão que vai chegar para mim. Sim. Quando ele clica lá no link. E quando vem pelo Instagram também. Consigo passar. Eu preciso de ajuda para configurar esse botão aí do Instagram, porque eu até consegui colocar os links, mas o do WhatsApp eu não consegui ainda não. Eu consigo te dar essa resposta aqui agora. Estou abrindo aqui o seu Instagram. E o que seria interessante, doutora? Para a gente diferenciar os contatos que vêm do seu Instagram e também do site, seria interessante você adicionar um link que leve direto para o WhatsApp. Eu expliquei isso essa semana para o médico. Ele tem uma audiência relativamente grande, né, no Instagram. Um vídeo dele acabou alcançando muitas pessoas, ele está com engajamento alto e ele teve um aumento nos agendamentos. Então, para a gente conseguir diferenciar a origem ali dos contatos e dos agendamentos, o que eu sugeri para ele? Adicionar o link do WhatsApp. Se vocês têm um WhatsApp Business, tem como você gerar um link. Aí você adiciona na bio, doutora, do seu Instagram. Aí todo paciente que veio do Instagram, geralmente vai vir através desse link. Não vai ter se eu não me engano, você pode adicionar uma mensagem padrão. E aí você já consegue saber. E do site sempre vai ter essa mensagem aqui que eu vou compartilhar para vocês. Eu passei o link curto, doutora, para ver, quando clica em cima já vai direto para a conversa. Isso. Aí o paciente, se vocês quiserem, tem um site que também personaliza também. Então, se você quiser deixar algo personalizado assim, só para ficar mais simples de saber que essa mensagem padrão é do Instagram e a outra é do Google, pode ser também. Aqui, ó. Pronto. Essa daí chega para mim. Eu quero saber de onde é que vem. Olá, gostaria de agendar uma consulta com a doutora Fabiana Freitas. É do site. Entendeu? Essas é do site. E aí do Instagram, ou do Instagram? Do Instagram, pelo que eu vi, a doutora ela também direciona os pacientes pro site. Então, o que eu sugiro é justamente isso, de adicionar ali o perfil o contato do consultório, para que o paciente ele fale diretamente ali com vocês, sem precisar passar pelo site. Porque se ele passa pelo site, pode ficar um pouco confuso. Aí mistura os contatos de Google e também de orgânico. Sim, tá. Entendeu? Eu acabei de botar o link que você me deu, Aline. E aí ele abre para conversa. Mas não tem mensagem não, vou configurar a mensagem. Se quiser eu consigo configurar aqui agora. Tem um site... Configura. Qual que é? Que dá para personalizar essa mensagem padrão. Deixa eu ver aqui. Tá. Acho que é Converte. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. Converte. Número. Botões de Ei, Rafael, uma coisa. Vocês conhecem aquele aplicativo Tintim? Tintim, o que seria? Não... O Tintim parece que vem junto. É um aplicativo que o marketing trabalha junto. E vamos supor, o paciente falou comigo, certo? Quando ele falar comigo, o marketing geralmente, eu lhe digo porque eu tenho 3 médicos que eu trabalho com ele, que eles têm, o marketing dele tem esse Tintim,
e o marketing configurou comigo. Vamos supor, se a doutora Fabiana mandou mensagem para mim que quer agendar uma consulta, para mim saber se aquele paciente era perfil, eu tenho uma mensagem que eu respondo o paciente e o marketing já capta para eles que aquele paciente não era o perfil da doutora Fabiana. Ou vamos supor, o paciente agendou comigo, então ali eu coloco que seu agendamento foi realizado com sucesso. Quando eu envio essa mensagem para o paciente, o marketing já puxa para ele que teve um paciente que converteu. A gente tem um sistema um pouco semelhante, mas não se chama Tintim. A gente desenvolveu algo mais interno, que também acaba ajudando, né, no rastreamento, acaba ajudando no rastreamento também dos contatos. Além de fazer a gente poder acompanhar os agendamentos, a gente também consegue rastrear ali a origem de cada lead. Então, essa questão de os pacientes que entraram em contato ali do Instagram, que passaram pelo site, como a gente também tem uma campanha que leva para o site, acaba aqui se misturando, a nossa ferramenta meio que consegue diferenciar por causa do link. O link acaba sendo diferente para quem acessa o site de forma orgânica e para quem vem das campanhas. Aí é um link exclusivo ali para as campanhas, então a gente consegue identificar. Então, e também nessa ferramenta a gente consegue fazer basicamente esse acompanhamento dos agendamentos. E também melhorar a inteligência do Google, porque a gente consegue dizer para o Google, olha, para ele considerar como conversão apenas esse perfil de paciente que agendou. Então, isso acaba melhorando o algoritmo para poder buscar pacientes com perfil semelhante dentro do Google, para poder atrair cada vez mais e a gente fortalecer a nossa captação. Só que é uma ferramenta que, se eu não me engano, tem um custo envolvido. Geralmente a gente sempre envia uma proposta, né? Mas tem uma função bem parecida com a ferramenta que você falou, que é Tintim. Conseguiu entender? Era justamente isso que eu ia saber, se teria custos, né? Tem... Se você quiser, eu posso falar com o pessoal que fica responsável por organizar a proposta para montar para vocês. E assim eu consigo enviar no grupo para vocês analisarem. Porque daí vocês conseguem gerar relatório sem precisar da planilha, não é verdade? Aí eu tenho que verificar. A pessoa que mais conseguiria explicar mais sobre essa ferramenta seria Saulo. Saulo, ele também está no nosso grupo e a gente pode marcar uma próxima reunião para a gente conversar mais sobre isso e entender como é que a gente pode implementar essa questão dos agendamentos e a gente acompanhar mais de perto, né? Como você tá explicando. O que você acha? Sim. É uma boa. Então... Porque quanto mais a gente automatizar, melhor, viu? Então, perfeito. Mas é porque tem essa parte, vamos supor, se o paciente era Unimed e o paciente não converteu, aí quando manda uma mensagem, o marketing automaticamente entende e vê quem converteu, quem não converteu, quem era o perfil. É tipo, vamos supor, a planilha. Eu vou preencher a planilha para você. Mas existe essa parte dentro do marketing que facilita muito, mas vamos ver os custos, né? Sim, Custará isso um rim. Não. Com certeza. Pior que não. Não é uma ferramenta tão cara. Geralmente tem uns custos ali para a gente de implementação mesmo, para a gente conseguir inserir isso para a gente trabalhar com esse sistema, tem ali alguns custos para a gente conseguir manter essa ferramenta ativa funcionando normalmente. Então, mas não é algo tão elevado. Pelo que eu sei, acho que tem uma proposta, né, que eles fazem algo personalizado, mas que, pelo que eu conheço, não é tão elevado o valor. Então, podem ficar tranquilos sobre isso. Vamos trabalhar para esse consultório vingar para poder a gente conseguir pagar todo mundo. Com certeza. Vamos trabalhar. Pessoal, só para adiantar essa parte do link do WhatsApp, eu vou compartilhar aqui essa minha tela. Sim. Qual é o número do WhatsApp do consultório? Pronto. 9681 2754. 2754. Qual é o DDD? O DDD 85.
5. 5. Aí, peraí. 99681. Aí a mensagem padrão, deixa eu só ver aqui a do site para diferenciar. Olá. Pode ser olá, vim pelo Instagram. Ah, entendi. Vim pelo Instagram, quero mais informações sobre como agendar a consulta, alguma coisa assim, né? E como é que eu boto isso aqui, hein? Porque eu tô catando aqui. Ó, o tanto de gente que viu. 1.600 visualizações nos últimos, no mês de março até agora. No Instagram? Sim. É porque antes eu não botava nada, né? E agora eu tô colocando as coisinhas lá. Doutor, é bom assim, ó. Quando tiver alguma cirurgia interessante, se a senhora conseguisse pedir, sei lá, o instrumentador, às vezes o instrumentador vai ali, não precisa nem dele, ele vai só para levar o material. Aí, não, alguma coisa do tipo, pede para fazer uns mini vídeos de vários ângulos